Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia. Todos sejamos bem-vindos a esse momento da nossa reflexão. Também aqueles que nos acompanham aqui pela rede de comunicação Canção Nova, pela TV, pela rádio, pelas páginas da internet. Você que está aqui no Rincão conosco, nesse momento de adoração, de reflexão, mas, sobretudo, nesse momento de uma entrega a Deus, de uma confiança nesse Deus que nos ama e que nos acolhe. Devemos fazer a cada momento de nossa vida uma oportunidade de buscarmos aquilo que Deus nos propõe como ideal da nossa vida. É o que eu me proponho a refletir com vocês hoje, que é a santidade. Às vezes, para nós, a santidade é algo tão distante, mas nós devemos entender que a santidade é muito mais próximo do que nós imaginamos. Por quê? Porque nós somos chamados todos os dias. Quando o Senhor disse, sede santos, buscai a santidade, essa é uma proposta para todos nós. Que bom que estamos aqui, que bom que você está aqui, acompanhando conosco presencialmente, na Canção Nova, também que nos acompanham. Para quem não me conhece, sou o padre Mário Marcelo Coelho. Eu sou padre da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, religioso, deuniano. Sou mineiro, mas atualmente estou morando ali em Taubaté, trabalho na Faculdade Deuniana e no Conventinho. Bom, eu quero começar a minha reflexão contando uma historinha para vocês. Gostaria que vocês acompanhassem essa historinha que eu vou contar para vocês. Uma certa vez, um padre foi visitar uma senhora que estava muito doente na sua cama de leito lá. Ela estava muito doente. E o padre foi lá visitá-la, dar unção. Era uma senhora que participava muito da igreja, sempre esteve muito presente na igreja, nas atividades, na missa. E o padre foi visitá-la. Ela estava na sua cama de leito, ela estava bastante enferma. A uma certa altura, o padre conversando com ela, ela falou assim, padre, eu queria fazer um pedido para o senhor. Pode fazer, minha irmã, claro que você pode fazer. O senhor sabe que eu fui uma pessoa muito temente a Deus, que eu sempre busquei participar das coisas da igreja, estava presente nas atividades da igreja. O padre falou assim, sim, eu sei. Então eu queria fazer um pedido para o senhor. Eu queria pedir para o senhor que quando eu morresse, que vou morrer um dia, como todos nós, o senhor colocasse em cima do meu caixão uma colher de sobremesa. Uma colherzinha de sobremesa, vocês conhecem, né? Uma colherzinha de sobremesa. O senhor colocasse em cima do meu caixão. O padre ficou intrigado, mas uma colherzinha de sobremesa, uma colher de sobremesa? Sim, padre, eu queria que o senhor colocasse em cima do meu caixão. Tá bom, minha filha, eu vou fazer, vou atender esse pedido seu. Mas por quê? Por que a senhora quer isso? Padre, eu vou explicar para o senhor. Quando as pessoas chegarem e olharem, vão achar estranho uma colher de sobremesa em cima do caixão. Imagina, você chegar num velório, tem uma colherzinha em cima do caixão, nós vamos achar estranho, não é verdade? Mas eu vou explicar para o senhor por quê. Porque é o seguinte, eu sempre fui nas festas da igreja, no almoço da igreja. Então, quando eu chegava ali no local que ia servir o almoço, uma das primeiras coisas que eu olhava é se tinha colher de sobremesa. Porque se tivesse uma colherzinha de sobremesa, o que ia ter? Sobremesa. Ia ter doce. Era o que eu mais queria, era esperar o doce, o pudim, o doce. Então, quando eu chegava, ela falou assim, padre, quando eu chegava ali, nas festas da paróquia, a primeira coisa que eu olhava estavam os talheres, e eu olhava se tinha ali uma colherzinha de sobremesa, porque eu gosto muito de doce. Então, o que eu ficava? Eu ficava naquela expectativa, eu vou almoçar, mas o melhor virá. Que é o quê? A sobremesa. Então, quando as pessoas chegarem no meu velório e ver a colherzinha de sobremesa em cima do meu caixão, o senhor vai dizer para elas o seguinte, para ela o melhor já chegou. A colher de sobremesa é um sinal para ela, para aquela mulher, que o melhor para ela já tinha chegado. O que era o melhor para ela? Estar diante de Deus. Estar no reino dos céus. Buscar a santidade, queridos irmãos e irmãs, consiste justamente nisso.
Ela almoçava bem, ela comia bem, ela não deixava de almoçar, ela não deixava de comer o arroz, o feijão, a carne, mas ela comia aquilo na expectativa do melhor, do doce, da sobremesa. Buscar a santidade, viver nesse mundo é a mesma coisa. É viver bem no dia a dia, é viver aquilo que temos que viver em cada dia, na minha casa, na minha família, nos meus desafios, é comer a comida do dia a dia. Ou melhor, viver daquilo que a vida nos propõe no dia a dia, mas numa expectativa. Qual que é a expectativa? O melhor ainda vai chegar. Foi o que a gente celebrava ontem, dia de finados. Dia 2 de novembro, dia de finados. E é bonito, eu acho muito bonito isso na igreja, porque ontem nós celebramos dia de finados, os fiéis defuntos. Domingo agora a igreja vai celebrar o dia de todos os santos. É a beleza dessa comunhão. Essa comunhão dos santos. Nós vivemos nessa comunhão. E aqueles que se encontram no reino dos céus, nós podemos dizer o quê? Que para eles o melhor já chegou. Mas o que é o melhor já chegou? É ser santo. Porque santo e santa são todos, santos e santas, são todos aqueles que se encontram no reino de Deus. São todos aqueles que se encontram no reino de Deus. Ser santo ou ser santa são aqueles que participam hoje da glória definitiva. Mas nós temos que ter consciência de uma coisa. E aí que é importante, que eu quero refletir um pouco com vocês nesse tempo aqui. Mas a santidade que buscamos depois da morte, ela é construída todos os dias. Ela é construída todos os dias. O Papa Francisco, ele tem um documento dele, que eu acho muito bonito, ele usa um termo assim bem popular, que ele chama santo ao pé da porta. Santo perto da porta. O que quer dizer com isso? Aquelas pessoas que são santas nas pequenas coisas. Às vezes nós achamos que para ser santo nós precisamos de coisas extraordinárias. Isso também pode fazer parte. Ah, padre, para eu ser santo eu tenho que começar a fazer milagre aqui, eu tenho que fazer coisas extraordinárias aqui. Não, é você viver no dia a dia aquilo que Deus lhe propõe no dia a dia. E às vezes, queridos irmãos e irmãs, Deus nos dá certas oportunidades de sermos santos nas pequenas coisas, e aí nós ficamos pensando só nas extraordinárias e deixamos passar desapercebidas as pequenas coisas, os pequenos sinais, que nós vamos refletir um pouco sobre isso. Então, olhar a nossa vida a partir daquilo que buscamos. Quando nós hoje refletimos a nossa vida, quando nós refletimos a nossa vida, à luz da nossa fé, ela vai dando um sentido. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa é muito certa, se a religião que nós professamos, se a religião que nós acreditamos, se a fé que professamos não nos ajuda a sermos melhores no dia a dia, não adianta nada. Porque eu não vou só me tornar uma pessoa melhor, mas eu também tenho essa responsabilidade de construir também um mundo melhor. Porque quando eu me transformo, eu transformo também o mundo. E quando o mundo se transforma, o mundo me ajuda também a me transformar. Então a nossa fé, a nossa religião, aquilo que professamos, se não me ajuda no meu dia a dia a ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho, uma filha, um irmão, um cidadão, um cristão melhor, nós perguntamos, para que serve? A nossa vida, a santidade, ela é buscada a partir do momento que a nossa vida, ela é iluminada por aquilo que queremos, pela fé que professamos. Por isso que eu comecei com essa historinha muito simples para vocês. Para aquela mulher, ela foi capaz de olhar uma realidade do dia a dia, e ali vivia numa perspectiva. Mas viver nessa perspectiva, viver nessa busca da santidade, viver nessa condição de um dia, estarmos diante de Deus, nós não podemos tirar os pés do chão. Nós não podemos tirar os pés do chão. Porque olhar para algo maior me ajuda a viver as coisas pequenas, meu comportamento do dia a dia. Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa é muito clara,
Todos nós vivemos nessa esperança de alcançarmos o reino dos céus. Se nós vivemos na esperança de alcançarmos o reino dos céus, a esperança que vivemos não vem do verbo esperar. A esperança que acreditamos não é do verbo esperar, como alguém que fica parado, esperando o trem passar. Não. A esperança que nós professamos e que trazemos vem do verbo esperançar. Por que do verbo esperançar? Porque é dinâmico, me coloca em movimento. Eu não vivo nessa esperança de um dia alcançar o reino dos céus, mas ficar parado, sem fazer nada, sem construir alguma coisa, sem viver a minha vida cristã no dia a dia, não adianta nada. É aquela pessoa que fica na estação de trem, com o braço cruzado, esperando o trem passar. Não, eu preciso entrar na estrada da vida, eu preciso caminhar, eu trago essa esperança. Por isso que nós devemos entender uma coisa, que nós todos estamos aqui porque temos fé. Se estamos aqui, você está me acompanhando, está nos acompanhando pela TV, pelas redes aqui da Canção Nova, é porque temos fé. A fé, ela é dinâmica, ela nos coloca, ela nos faz acreditar que existe um Deus. Se nós não acreditamos que existe um Deus, não vamos buscar a santidade. A fé me faz acreditar que existe algo que eu possa acreditar. E nós acreditamos. A fé, ela me coloca nesse caminho da vida. Mas, queridos irmãos e irmãs, uma coisa importante, o que me sustenta, o que me faz caminhar no dia a dia é esperança. Porque não basta eu acreditar em Deus, se eu não espero alcançá-lo um dia. Por isso que nós nos colocamos em movimento. Porque eu acredito num Deus, eu professo a fé que Deus tem uma promessa, e um Deus da promessa, Ele tem que gerar em nós um povo da esperança. O Deus da promessa, Ele tem que gerar em nós um povo da esperança. Olha o povo do antigo Israel, do Antigo Testamento. O que fez aquele povo sair daquela escravidão e até uma terra prometida, que eles não conheciam? Naquela época não tinha Google Maps, não tinha GPS, eles nem sabiam, mas eles confiaram numa promessa. Eles confiaram numa promessa que Deus fez, por isso que eles se colocaram a caminho. Por isso que eles foram capazes de enfrentar a aridez do deserto. Porque eles falaram assim, olha, essa promessa é para mim. E esse que prometeu é digno de confiança, que é Deus. Isso fez com que o povo caminhasse. Nós também hoje Deus também tem uma promessa para nós. Não mais tanto terra, não tanto situações geográficas, mas Deus tem promessa, algo muito maior, que é o reino dos céus. E essa promessa é que me leva a viver no dia a dia. É acreditar nessa promessa, que ela é para mim, que é para você, e que nós podemos alcançá-la. É acreditar nessa promessa que nós vamos nos movimentar, viver essa esperança. Por que, Padre, que eu vou ter que perdoar essa pessoa que fala mal de mim todos os dias? Por que eu tenho que perdoá-la 70 vezes 7? Porque é assim a nossa caminhada. Padre, por que eu ainda tenho que ser honesto num mundo hoje marcado por tanta desonestidade? Você não quer ser santo? Você não quer conquistar o reino dos céus? É isso que me sustenta. Então eu espero alcançar a vida eterna. Por isso, o Deus da promessa, Ele gera o povo da esperança. Nós que estamos aqui somos um povo da esperança. Mas aí vem o terceiro ponto. Veja, a fé me coloca a caminho. A fé me faz acreditar num Deus que tem uma promessa, que me fez uma promessa. A fé me faz acreditar que existe um reino prometido para nós. Um reino prometido para nós. No Evangelho de domingo, nós ouvimos Jesus dizendo para Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje. Quando o bom ladrão estava lá na cruz, sendo crucificado com Cristo, quando diz para Cristo, lembra de mim quando estiver no paraíso. O que Jesus diz para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, essa promessa é para nós hoje, para mim e para vocês.
Então eu vivo nessa esperança, eu vivo nessa expectativa, mas eu não posso ficar parado. Mas, padre, então o que eu devo fazer para não ficar parado? Aí vem a terceira virtude teologal, que nós chamamos caridade. Já falei da primeira, da fé, já falei da segunda virtude teologal, que é a esperança, mas o que eu quero destacar um pouco no nosso comportamento no dia a dia é a caridade. Nós seremos reconhecidos pelo bem que fazemos, pelo bem que praticamos. Se a fé me faz acreditar, se a fé me faz acreditar que existe um Deus, que Ele tem uma promessa para mim, a esperança me sustenta nesse caminho, me faz lutar cada dia. Você enfrenta cada problema cada dia. De onde você veio para vir até aqui, porque você tem uma esperança de chegar aqui. Mas, queridos irmãos e irmãs, o que vai nos colocar em comunhão com Deus mesmo, que vai nos fazer identificar cada vez mais com esse Deus, é a caridade. Por quê? Porque Deus é caridade. Porque Deus é amor. Se vocês lerem toda a Bíblia, vocês vão ver que só existe uma definição de Deus. Só existe uma, que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, que diz que Deus é amor. E Santo Agostinho vai nos dizer que Deus não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Por isso, o que nós devemos entender? Se Deus é amor, se é da natureza de Deus amar, como que nós podemos nos identificar cada vez mais com Deus? Pela nossa capacidade de amar. A nossa capacidade de amarmos. E aí, queridos irmãos e irmãs, guardem uma coisa para a vida de vocês. Nós nos tornamos naquilo que comemos. Nós nos tornamos naquilo que comemos. Se você come só coisas boas, justas, honestas, o amor no dia a dia, você vai se tornar o quê? Bom, justo, honesto, você vai se tornar caridade. Você vai se identificar cada vez mais com Deus. Agora, quem se alimenta cada dia de ódio, de vingança, de tristeza, vai se tornando também amargo, triste, desanimado, desiludido. Nós vamos nos tornando naquilo que comemos, aquilo que buscamos. Se Deus é amor e nós queremos nos identificar cada vez mais com Deus, nós temos que começar a viver este amor. Por isso que nós vamos falar de santidade no nosso dia a dia. A santidade no dia a dia, ela acontece quando eu sou capaz, quando você é capaz de tornar este amor algo concreto, algo real. Meus irmãos e minhas irmãs, aquelas pessoas que dizem, eu amo todo mundo. Tá, nós temos que amar todo mundo. Mas eu pergunto, e no dia a dia? Como isso acontece? E no dia a dia? O amor, ele tem que ter endereço. A santidade, ela é buscar. Olha a vida dos santos. Eles buscavam santidade porque tinham fé, porque acreditavam, porque tinham uma esperança, mas eles viviam na simplicidade do dia a dia, daquilo que queriam, daquilo que traziam no coração deles, daquilo que vivenciavam. E aí daqui a pouco eu vou falar para vocês de algumas situações que podem nos ajudar, mas este amor, ele se torna concreto. Por que, padre, que eu tenho que ser justo? Por que eu tenho que ser honesto? Por que eu ainda tenho que lutar pelo meu matrimônio? Por que eu ainda tenho que lutar para viver bem com aquela família? Com aquelas pessoas? Porque é a exigência do amor. Jesus nunca nos enganou. A exigência da busca da santidade, é uma porta estreita. É uma porta estreita. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para os santos e não será fácil para nós. A pergunta é, até que ponto você tem disposição para isso? Até que ponto você quer isso? Quando eu digo disposição para isso, é como nós vivenciamos isso no dia a dia, dentro das nossas perspectivas. Tem uma frase, eu até anotei aqui que me chama a atenção, ela é de Santa Teresa d'Ávila. Olha o que Santa Teresa d'Ávila diz. Ela é doutora da igreja
que depois ela foi retomada por São João Paulo II. Santa Teresa d'Ávila dizia o seguinte: santo não é aquele que nunca cai, mas aquele que levanta sempre. Santo não é aquele que nunca cai, mas aquele que levanta sempre. É aí São João Paulo II, retomando essa mesma frase, ele usa ela de uma forma diferente, que eu acho bonito também, quando São João Paulo II vai nos dizer: santo não é aquele que não cai, santo é aquele que mesmo caindo, não desiste de levantar. Santo não é aquele que não cai, santo é aquele que mesmo caindo, não desiste de levantar. Por isso, que quando nós olhamos, quantas pessoas vêm conversar comigo: ó, padre, é tão difícil hoje, padre, é tão difícil hoje buscar a santidade, padre, é tão difícil hoje viver fiel aos valores que Jesus nos propõe. Olha, se alguém falar que foi enganado, não está sendo certo, não está sendo justo, porque Jesus nunca nos enganou, ele nunca disse que seria fácil. Tanto é que ele vai dizer o quê? Todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Claro que ninguém vai sair carregando cruz, nem Jesus quer isso mais. Mas é o nosso compromisso do dia a dia. A santidade do dia a dia, ela consiste no nosso compromisso de cada dia. No nosso compromisso. Mãe, pai, você que levanta cedo, às vezes cansado, cansada, levanta de madrugada, alguns pegam marmita da comida, pegam um ônibus, pegam um metrô, vão caminhar longe, trabalham no sol, mas vão ali porque quer cuidar bem da sua família. Isso é buscar a santidade. É você, jovem, que se levanta de manhã, arruma a sua mochila, não fica tudo só dependente do pai e da mãe, mas é capaz de ajudá-lo quando eles não têm condições, e aí vai, às vezes vai para o trabalho, depois à noite vai estudar, vai com alegria, com a realização. Isso também é ser santo, é buscar a santidade. É quando você está andando pela rua, Papa Francisco diz isso, eu acho muito bonito, é quando você está andando pela rua, de repente alguém te aborda para falar mal do outro, você dá um jeito e sai. Isso é a santidade no dia a dia. É quando você lá no seu trabalho tem a oportunidade de trair a sua esposa, o seu esposo, até você é criticado por não fazer isso, e você diz não. Isso é a santidade no dia a dia. É quando você é capaz de, quando faz uma compra, alguém te devolve um troco a mais, você volta e diz: olha, você me deu a mais, toma aqui. Isso é santidade no dia a dia. Vocês estão vendo como que as coisas vão acontecendo? É quando você é capaz que no domingo, tudo te tira da missa, tudo quer que você fique dentro da sua casa, sentado no sofá, assistindo televisão, na internet, mas você é capaz, você se arranca e vai até uma missa com disposição ou com disposição, mas você está ali: Senhor, isso aqui, isso também é buscar santidade no dia a dia. São questões que nós devemos colocar. É quando eu tenho a oportunidade de ser desonesto lá no meu trabalho, na minha convivência, eu digo não. Ah, mas não tem ninguém vendo, pega um pouco. Não, não é isso. Isso é minha santidade no dia a dia. É quando aquele pobre que bate na porta da minha casa e pede uma comida, e na minha casa tem a comida, eu dou um prato de comida para ele, ele come a comida, ainda leva o prato embora. Amanhã ele vem e pede de novo, eu vou conversar com ele sobre o prato, mas eu vou continuar ajudando. É santidade, é a gratuidade, é a nossa capacidade de sermos gratuitos, oblativos, porque Deus é assim. Deus é assim. Uma vez, gente, eu assisti um filme, o filme era a Vida de Cristo. Todo mundo conhece a Vida de Cristo, todo mundo sabe o final. É aquele filme que a gente sabe o final, mas a gente assiste, né? A Vida de Cristo a gente sempre sabe o final. Ele morre, ressuscita. Mas a forma com que é tratado. E esse filme, eu não consigo lembrar, era sobre a paixão e morte de Cristo, mas o autor, a forma com que ele tratou as tentações de Cristo, para mim, foi magnífica. Ele foi original na forma com que ele tratou as tentações de Cristo. Todos nós conhecemos a tentação de Cristo, que ele foi lá para o deserto, o demônio apareceu, pediu que transformasse a pedra em pães,
que se lançasse morro abaixo, que os anjos mandariam segurar, que adorasse Jesus, não cedeu. Mas esse autor, ele tratou essas tentações de uma forma diferente. Olha para vocês verem. Que interessante. Ele tratou da seguinte forma: quando Jesus estava quase morrendo na cruz, Jesus já estava na cruz, já estava quase morrendo. Aí o demônio, isso tem toda uma questão de interpretação. Aí o demônio foi lá e tirou Jesus da cruz. E os dois viajaram no tempo para o ano 2000, 3000, acho que veio para o nosso tempo. Viajou para o ano 2000, 3000 e o demônio começou a passear com Jesus pelo mundo. Aí o que o demônio fez? Ele levou Jesus a um lugar onde estava tendo guerras, muitas guerras. Aí ele falou assim, aí o demônio falou para Jesus: está vendo? Você vai morrer, então todo mundo se matando, estão brigando. Aí depois, eu estou resumindo o filme aqui, né? Não vou contar o filme todo, senão nós vamos terminar o tempo aqui só contando o filme. Depois ele pegou Jesus e viajou com Jesus num lugar onde tinha um monte de criança morrendo de fome, pessoas morrendo de fome. Aí ele diz assim: você ainda vai morrer? Olha aqui, as pessoas estão morrendo de fome, estão passando fome. E o filme continua. Claro, nós sabemos o final, né? Jesus morreu na cruz. Vocês querem uma tentação maior do que essa? Do que o desânimo? Você não vê de imediato os frutos do seu trabalho? Às vezes isso, o Papa Francisco, ele falou esses dias, que eu achei maravilhoso, que ele diz o seguinte: sabe qual que é a primeira causa da nossa derrota? É quando a gente entra na luta desanimado. Nós não podemos entrar na luta como perdedores. Quem entra na luta como perdedor, ele automaticamente vai, quase que certeza que ele vai perder. Na nossa luta, na nossa busca do dia a dia, olha, vale a pena ser bom, vale a pena ser justo, vale a pena ser honesto, vale a pena ainda rezar hoje, vale a pena ainda ir à missa. Essa é a questão que nós olhamos, e às vezes nós caímos no desânimo, aí nós vamos desanimar pelo caminho, quando eu já entro derrotado. A nossa capacidade, mas padre, o que vai me sustentar? O que vai nos sustentar é a nossa fé, que acreditamos que Deus tem uma promessa, é a esperança de alcançarmos essa promessa, e a caridade, porque nós vamos nos divinizando. Para nós vamos nos tornar Deus, nós vamos nos divinizando. O que Jesus fala? Sede santo como Deus é santo. Sede perfeito como o Pai é perfeito. Então nós vamos nos identificando cada vez mais com Deus, quanto mais eu me alimento das coisas que Deus me propõe. E aí nós vamos nos tornando naquilo que nós vamos nos alimentando. Às vezes hoje, queridos irmãos e irmãs, nós temos que nos cuidar, porque às vezes a sociedade coloca tanto alimento negativo, goela abaixo nosso, que daqui um pouco nós começamos a acreditar que aquele é o melhor alimento. Nós vamos ter dificuldade de discernir o que é melhor, o que é pior. Porque nós vamos comendo daquele alimento que a sociedade muitas vezes vai colocando goela abaixo. E aí nós vamos entender, mas o que é o alimento hoje que me faz bem? O que é o alimento hoje que me sustenta? O que é o alimento hoje na minha vida espiritual? O que me faz bem? E aí nós vamos vendo que essa santidade, ela é buscada no dia a dia, nas pequenas coisas. Nós vamos celebrar nesse fim de semana que a igreja no Brasil mudou do dia 1º de novembro para o primeiro domingo. Agora, nós vamos lembrar o que é ser santo? E qual que é o evangelho que a igreja nos propõe? Das bem-aventuranças. Que a tradução, eu posso dizer para vocês, que a tradução mais correta não é bem-aventurados, felizes. Também você pode traduzir por felizes. Ou seja, não é uma felicidade qualquer. Não é uma felicidade que me é proposta aqui. Não é uma felicidade de quem sai por aí rindo o tempo todo. Mas é uma felicidade de alguém que mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos desafios da vida, mesmo em meio às angústias do dia a dia,
é capaz de manter-se sereno. Mas o que nos dá essa serenidade? É a confiança, é a certeza de que Deus está conosco. E aí é muito bonito, porque sempre o padre na missa, quando o padre diz assim, o Senhor esteja convosco, o que vocês respondem? O Senhor esteja convosco. Uma pergunta, sabe o que nós devemos fazer? Será que eu acredito nisso? Será que nós acreditamos que o Senhor realmente está no meio de nós? Ah, padre, eu acredito. Mas, e como que isso se transforma na minha vida? E como isso acontece na minha vida? Às vezes, eu ouço tantas pessoas quando vêm se confessar, ah, padre, eu estou passando por tantos problemas, por tanto desafio, acho que Deus me abandonou. Mas você não diz que o Senhor está no meio de nós? Será que o pai abandonou o filho? Ele também passou por problemas, ele também passou pela cruz. Ele também passou pelo desafio da luta do dia a dia e não desanimou. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, é aquele que ia ressuscitar. Se vocês analisarem, Jesus viveu essa santidade, buscou essa santidade, a viver essa santidade no dia a dia. Numa pessoa que ele curava, numa pessoa que ele dava um abraço, numa pessoa que ele perdoava os pecados, nos pães que ele distribuía. Aí vocês vão dizer assim para mim, ah, padre, mas ele é Deus, ele é filho. Não, ele era humano, ele encarnou-se. Ele também encarnou-se. Jesus, na vida aqui, como homem, como encarnado, como filho de Deus, como alguém encarnado, exceto os milagres que ele fez, quando ele perdoou o pecado das pessoas, tudo que ele fez nós podemos fazer. Ah, padre, eu não posso multiplicar pães, mas você pode partilhar o alimento com quem precisa. Nós temos. Ah, padre, eu não posso curar os doentes, eu não tenho milagre, mas quantas pessoas nós curamos fazendo uma visita, dando sentido à vida? Eu não posso libertar aquela pessoa talvez de uma enfermidade, mas eu visito, eu trago um novo sentido para ela, eu levo uma esperança. Quando nós ajudamos um jovem a libertar-se de um vício da droga, ou uma pessoa adulta, libertar do vício da droga ou do álcool, isso é ressuscitar? Isso é curar? Quando nós somos capazes de perdoar alguém, Jesus perdoou os outros, nós também podemos perdoar. Isso nos ajuda também a nos libertar. Isso também é ressurreição, é santidade para nós e também para o outro. E também para a outra. Mas eu preciso também confiar, eu preciso acreditar. Eu preciso confiar que o Senhor realmente está no meio de nós. E aí eu vejo, a partir dessa frase que eu citei para vocês, de Santa Teresa, mas isso não me impede de cair. Nós somos frágeis. Quem de nós, o próprio Jesus diz, né? Quem não pecou, atire a primeira pedra. Mas é aquela pessoa que é capaz de levantar-se, olha, eu errei. Eu fico vendo algumas situações interessantes, mesmo na confissão. Tem pessoas que falam assim, chega para confessar, fala assim, olha padre, fala uma coisa para o senhor, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, eu vou à missa, eu rezo, eu quase pergunto, mas o que você veio fazer aqui então? Porque confissão é lugar de você reconhecer as suas fragilidades, que nós temos, que Deus nos dá. Então tem pessoas que tá bom, aí outras chegam assim, ah padre, eu não faço mal para ninguém, tá bom, mas o que de bom que você faz? A nossa vida, ela tem que ser um contínuo. E aí vou falar uma coisa para vocês, se você levantar toda manhã, e falar para você mesmo, para você mesma, hoje eu vou fazer o bem e vou evitar o mal. Se você passar o dia com uma perspectiva à luz da fé, porque o dia a dia nos proporciona muitas oportunidades de fazermos o bem. Vocês podem ter certeza. Fica procurando coisas estrondosas, não. Ah, padre, se eu ganhar não sei quantos milhões na Mega Sena, eu vou ajudar os pobres. Mas não ajuda com real. Né? Ah, se eu ganhar não sei quantos milhões, eu vou... Fica esperando, mas na verdade não quer ajudar os pobres, quer ganhar os tantos milhões.
Mas tá, você não tem tantos milhões para ajudar os pobres, mas você tem R$ 1 que você pode ajudar. E às vezes não fazemos. E aí não buscamos. Então, não fique esperando coisas estrondosas, grandiosas, para olharmos toda essa realidade que passa a nossa vida, mas é preciso estarmos nessa expectativa. Diz que uma vez estava vindo um missionário. Vocês viram que eu gosto de contar historinhas, né? Eu sou da mesma congregação do Padre Léo, que faleceu. Acho que aprendi com ele. Padre Léo, que um tempo ele até deu aula para nós lá. Mas essas historinras não são dele, não. Mas tem umas deles que eu gosto também. Mas as dele eu não vou contar aqui, não, deixar para um outro dia. Mas tem uma historinha, qual que é mesmo? Ah, tá, lembrei. Acho que eu já estou com Alzheimer, um pouquinho de Alzheimer também. Bom, tem uma historinha que tinha um missionário que estava na China muitos anos evangelizando. Muitos anos. Estava lá uns 15 anos evangelizando. Lá, com todos os seus desafios, com todas as suas preocupações. E ele estava vindo para o Brasil. E no mesmo avião estava vindo um cantor muito famoso. Um cantor famoso. Que estava lá fazendo uma turnê de uma semana. E os dois vindo no mesmo avião. Esse missionário que estava lá há 15 anos. E esse cantor que estava lá uma semana fazendo uma turnê lá, dando show. Quando o avião desceu, parou no aeroporto, quando saiu assim, aquela multidão de fãs esperando o cantor. E ninguém esperando o missionário. Aquela multidão com bandeiras, com faixa, esperando aquele cantor, aquela toda coisa. E o missionário lá, ninguém, coitado, para receber. Ele foi reclamar para Deus. Senhor, eu estou lá 15 anos, nesse trabalho desafiador e tudo, olha aí como me recebem. E aí como me recebem? Agora eu lá... Aí diz que Deus falou assim para ele assim, você ainda não chegou na sua pátria. Você ainda não chegou em sua pátria. Veja, é essa beleza de entendermos, é essa gratuidade que eu faço, que eu vivo no dia a dia, não para receber o reconhecimento aqui. Eu não vou procurar no meu dia a dia ser honesto, eu não vou procurar no meu dia a dia ser bom, fazer os bem para a pessoa, para os outros verem, para ser reconhecido. Apesar de que hoje está isso, não é tudo a gente posta lá nas páginas sociais. Tá, não digo que não pode postar, mas quando eu faço para mostrar. Mas eu vivo que a minha pátria é essa busca, essa realidade do dia a dia. Então, quando Deus disse para esse missionário, olha, você ainda não está na sua pátria. Onde é a pátria? Aqui que vamos celebrar domingo agora, o reino dos céus. Mas para com isso eu preciso ser justo. As bem-aventuranças vocês vão ouvir domingo agora. Você tem que procurar ser justo, você tem que procurar ser honesto, você tem que procurar ser pacífico, ser misericordioso, promotor da paz, promotor da unidade, da comunhão, da solidariedade. E aí eu, encerrando um pouco a minha reflexão, mas eu esqueci de falar uma coisa para vocês, se alguém quiser ver um pouco mais sobre a questão da santidade no dia a dia, como viver na prática, eu lancei essa semana, quer dizer, semana passada, aqui pela Canção Nova mesmo, pela editora Canção Nova, vocês encontram ali esse livro, Santidade no Dia a Dia. Foi essa semana que trata um pouco alguns temas como ser santo no dia a dia. Já tem um bom tempo que eu tenho uma parceria aqui com a editora Canção Nova. Tem um livro que é O que a Igreja Ensina Sobre, que trata assuntos de bioética. Tem um livro sobre sexualidade para a juventude. Tem outro livro sobre virtudes, que escrevi aqui uma parceria com a Canção Nova. Um livro sobre misericórdia, viver a misericórdia. Tem outro livro recentemente que são perguntas simples, respostas simples para perguntas difíceis. Eu faço 100 perguntas e eu mesmo respondo as 100 perguntas para mim, escrevi lá. E tem esse livro aqui, que vocês encontram ali, ó, A Santidade no Dia a Dia, Padre Mário Marcelo, está disponível aqui. Então, trata de alguns temas, que eu só vou, para vocês verem, como ser santo nas coisas do dia a dia. Santidade nas pequenas coisas, dignidade e sacralidade da vida humana, a santidade da relação da fé, devo ter medo do demônio, será que devemos ter medo dele ou não? Não vou responder, senão vocês não compram o livro.
fraternidade, diálogo. Quais são os inimigos da santidade hoje? Encontrar Deus numa sociedade que o nega. Então, como encontrar Deus numa sociedade que hoje estão negando? Onde está Deus? Evangelizar em tempo de isolamento, viver a esperança de modo vigilante, os pobres deste mundo, o cristão e a política, estão aí, nesse momento difícil, desafiador. Como que o cristão deve se comportar? Amar os inimigos não é fácil. Amar inimigo não é fácil. Mas vocês sabem que São João da Cruz, o que São João da Cruz diz? Que o que nos identifica como cristãos é a nossa capacidade de amar o pobre e o inimigo. É gratuito, é fazer alguma coisa, é fazer o bem. Então, amar o inimigo. Outra questão também que às vezes o pessoal mais antigo até deve falado, mas o Papa Francisco resgatou agora, que chama assídia. Sabe qual que é um dos grandes problemas de nós católicos hoje? Se chama preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Quando eu falo preguiça espiritual, não é preguiça ficar sentado de ir para a missa, não. É dar sentido naquilo que eu faço. É dar sentido na missa que eu vou. É dar sentido no terço que eu rezo. É dar sentido na caridade que eu pratico, no bem que eu faço. Olha, gente, nós podemos ir até missa todos os domingos, nós podemos até rezar o terço todos os dias, mas se não cuidar, isso se torna um pragmatismo tão grande que a gente vai perdendo o sentido. E aí sabe o que isso gera? Um afastamento de Deus. Assídia, as ciências e a fé. Deixa eu ver mais aqui. A santidade digital. Como ser santo hoje usando as redes sociais? Estamos aí com a internet. A transfiguração soberba e conversão, alguns pontos. Mas, partindo para... Eu quero trazer uma questão para vocês. Às vezes na nossa vida, nós temos que olharmos na perspectiva da santidade. Aí eu quero trazer para vocês o evangelho de domingo passado, que é da passagem de Zaqueu. Esses dias eu fui pregar sobre o evangelho de Zaqueu, numa igreja lá, numa comunidade. Aí alguém brincou assim: "Ô padre, foi bom o senhor ter vindo, porque aí está Zaqueu em 3D. Diz que era eu, pelo tamanho, que eu já fui em pessoa, né, Zaqueu, em 3D. Hoje tem impressora em 3D. Mas o que acontece? Ali eu acho que dá um sentido bonito da nossa santidade no dia a dia. Você sabe que Zaqueu era cobrador de impostos. E ele era odiado, os cobradores de impostos eram odiados pela religião da época. Eles eram, odiados pela religião da época. Odiados pela religião da época, por várias circunstâncias que eu não vou descrever aqui, que nós não temos muito tempo. De repente, ele ouve que Jesus está chegando. E aí, ele não tem como aproximar de Jesus. Por quê? Porque uma multidão o cercava Jesus. O que Zaqueu fez? Subiu numa árvore. Né? Então porque o texto fala que ele era de estatura baixa. Mas ali, gente, eu vou me defender agora. Ele não está falando de estatura baixa, de estatura física não, porque era de baixo nível, né? Já estão me justificando. Mas, tá bom. E aí, onde que eu quero chegar? Ele subiu numa árvore, mas quem tomou a iniciativa? Jesus. Quando ele estava na árvore lá, na expectativa, claro, ele deu um passo. Aí Jesus olhou para ele, tinha uma multidão em volta de Jesus, uma multidão de santos, entre aspas. E quem Jesus viu? Um que era considerado na época um pecador. E aí Jesus olhou para ele, olha que beleza, o texto diz que Jesus olhou, e disse para Zaqueu: desce depressa desta árvore. Hoje eu vou ficar em sua casa. Aí o que o texto diz? Não sei se vocês lembram que a multidão começou a murmurar, a dizer assim: olha, ele deveria estar na nossa, que somos santos. Na nossa que somos santos. Olha para onde ele foi ficar. Desce dessa árvore. E aí Jesus foi na casa de Zaqueu, e lá tem toda a situação. Aí o que Zaqueu fez? Olha, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha, gente, se fizermos matemática, era impossível quase fazer isso. Da metade, dar 4 vezes a mais, ele não tinha. Ele estava ficando pobre, ele ia ficar pobre. E aí Jesus diz para ele: Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje.
Aí, onde eu quero chegar? Às vezes nós achamos que Deus amou Zaqueu, Jesus amou Zaqueu porque Zaqueu se converteu. Não, é o contrário. Foi porque primeiro Jesus o amou, é que levou ele a converter-se. A lógica de Deus é diferente. A nossa lógica é assim: para eu gostar de você, você tem que fazer um bem para mim. Se você me dá um presentinho todo dia, se você me convida para ir na sua casa, se você me trata bem, eu gosto de você. Não é assim? A lógica de Deus é diferente. A lógica de Jesus com Zaqueu foi diferente, com os outros tantos. Então, Jesus o amou e por isso Zaqueu se converteu. E porque Zaqueu se converteu, a salvação entrou naquele dia na casa de Zaqueu. O bom ladrão que estava lá na cruz, ele sentiu amado, mesmo Jesus estando lá com ele sentiu amado, por isso que diz: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E aí Zaqueu mudou de vida. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós não mudamos de vida, nós não nos convertemos de verdade, porque nós não fizemos ainda uma experiência profunda e verdadeira de sentir-se amado, amada por Deus. Não fizemos a experiência, porque quem faz verdadeiramente essa experiência de sentir-se amado, porque Deus nos ama, e ama a todos, isso tem que ficar muito claro. Deus faz chover sobre bons e maus, justos e injustos. Se você quer buscar a santidade, se está difícil você, peça na oração todos os dias: Senhor, dá-me a graça de fazer uma experiência do seu amor por mim. Senhor, dá-me a graça de sentir o seu amor por mim. De fazer uma experiência do seu amor por mim. Quem faz essa experiência, como Zaqueu fez, muda de vida. Porque a conversão, é o último tópico que eu escrevo lá naquele livro. A conversão, ela tem que acontecer, gente, não tem outra forma, em duas dimensões, interior e exterior. A conversão é de coração. Arranca o meu coração de pedra e dá-me um coração de carne. Mas a conversão também tem que ser exterior. Pelos frutos se conhece a árvore. Se eu realmente estou fazendo uma caminhada com Deus, se eu realmente fiz essa experiência de sentir-me amado, amada por Deus, eu vou procurar no meu dia a dia mudar o meu comportamento. O que é mudar meu comportamento? Zaqueu roubava. O que fez? Vou parar de roubar. Eu não vou dizer para você o que você deve mudar, mas você sabe. Nós sabemos. Aí vem a importância do discernimento. Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, o que eu preciso ser melhor? Senhor, o que eu preciso deixar para que eu seja um marido, um pai, uma esposa, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, um cristão melhor? O que eu preciso deixar? O que a multidão impedia Zaqueu de aproximar-se de Jesus? O que impede você hoje de aproximar-se mais de Jesus? Às vezes, nós precisamos enfrentar a multidão é de tudo aquilo que se coloca como obstáculo. Às vezes é uma ideia, às vezes é uma pessoa, sei. E às vezes nós temos que ter a coragem de subir numa árvore. Porque Deus está nos procurando. Deus sempre nos procura. Ele está atrás de você, Ele está atrás de mim, me procurando. Mas eu preciso também deixar-me ser encontrado por Deus. Eu preciso ter uma atitude. Deus, com certeza, Jesus estava procurando Zaqueu, porque ele veio para todos. Eu vim para salvar a todos. Mas Zaqueu, ao subir numa árvore, ele diz: Senhor, me encontre. E aí Jesus, os dois tiveram aquele encontro bonito de uma troca de olhares. Ao ponto que Jesus foi comer na casa de Zaqueu. Não é simplesmente na casa de Zaqueu almoçar, jantar. Mas vocês sabem que eram judeus. Estar na casa, comer à mesma mesa, é criar comunhão. É intimidade. Só os íntimos comiam à mesma mesa. E aí, Zaqueu mudou de vida. Busque isso. E nessa expectativa, numa certeza, que Deus tem uma promessa e Ele cumpre essa promessa, que é o seu reino, e nós devemos buscar nessa santidade do dia a dia. Vamos rezar uma Ave Maria e nos preparar para o nosso momento com o Santíssimo. E nessa Ave Maria, Nossa Senhora foi alguém que viveu essa santidade no dia a dia, como dona de casa,
como esposa, como cristã, como foi lá trabalhar para a sua prima Isabel. Não coisas grandiosas, mas foi bendita porque ela fez a vontade do Pai. Ave Maria. Santa Maria. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.